Bom dia a todos, eu sou o Davi Turnes Olá pessoal, eu sou a Bianca Vitória. e esse é um trabalho referente à disciplina de Química 4, lecionada pela professora Lucchesi. E hoje nós iremos abordar sobre um assunto meio polêmico, isso mesmo, aminas, além de amidas, medicamentos e um negócio aí chamado drogas. Primeiramente eu vou situar vocês no que nós iremos falar nesse vídeo. Para introduzir, primeiro será apresentado o que são aminas e amidas, além de outros conceitos necessários. Logo depois, nós apresentaremos os grupos funcionais de cada uma, suas classificações e, por fim, nessa primeira parte, como é feita sua nomenclatura. Após essa explicação, nós iremos apresentar alguns entorpecentes ilícitos, comumente à base de drogas, e suas estruturas moleculares. E apontaremos se elas possuem ou não algumas das classes funcionais que nós falaremos. Pois então, bora pro trabalho. Primeiramente, é necessário saber o que é um grupo funcional, e antes ainda o que é uma classe funcional ou função química. E bem, uma classe funcional é um conjunto de substâncias que apresentam semelhanças na fórmula estrutural, possuindo assim propriedades químicas semelhantes. E uma parte, um átomo ou um grupo, característico dessa classe é denominado de grupo funcional. De classe funcional nós temos a amina e a amida. Claro, pelo menos são essas as que nós iremos falar no trabalho, existem várias outras. Mas então, começando pela amina, ela pode ser explicada como um composto derivado da amônia, na qual um, dois ou três dos hidrogênios foram substituídos por grupos orgânicos, ou radicais orgânicos. O seu grupo funcional é composto de uma molécula de nitrogênio ligada a uma, duas ou três arila ou alquila, dependendo da quantidade de radicais orgânicos. Lembrando que arila é quando o elétron livre pertence ao carbono do núcleo benzênico, ou seja, está ligado ao hidrocarboneto benzeno. E alquila é quando o elétron livre pertence ao carbono que apresenta somente ligações simples. E eu vou falar sobre as amidas. As amidas são compostos orgânicos que podem ser encontrados no estado sólido ou líquido. Apresentam em sua estrutura uma carbonila, que é o carbono realizando uma dupla ligação com o oxigênio, ligada a um nitrogênio. Como vocês podem ver no slide, esse é o grupo funcional das amidas. O grupo funcional de uma amida, ou seja, o grupo ou átomo que determina as características semelhantes das amidas, é o NH2, ligado a uma carbonila, que é o carbono realizando uma dupla ligação com o oxigênio. A variação entre os grupos funcionais das amidas está na substituição de um ou de todos os hidrogênios de NH2. Ligado à carbonila, pode haver um radical orgânico ou apenas um hidrogênio. Para a classificação das aminas, existem três categorias: as aminas primárias, secundárias e terciárias. Onde as primárias são quando somente um hidrogênio é substituído, as secundárias são quando dois hidrogênios são substituídos, e as terciárias são quando os três hidrogênios são substituídos. As amidas podem ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias, de acordo com o número de grupos acila ligados ao nitrogênio. Amida primária, quando apresentam apenas um grupo de acila. Amida secundária, quando apresentam dois grupos de acila. E amida terciária, quando apresentam três grupos de acila. Para a nomenclatura, nós separamos três regras a serem seguidas para cada classe funcional, sendo as duas primeiras exclusivas da classe e a última é geral, serve para ambas. Começando pelas aminas. A primeira regra é a de que como funciona a estrutura do nome, sendo iniciada pelo nome do grupo ou dos grupos ligados ao nitrogênio seguido do sufixo amina, como por exemplo no caso da junção da substância chamada metil com amina nós temos a metilamina, ou também no caso da junção da substância propil com amina nós temos a propilamina. Outra regra seria a de que se houver mais de um hidrocarboneto ligado ao nitrogênio, é necessário acrescentar o prefixo correspondente a essa quantidade, como por exemplo no caso desse composto.
onde uma molécula de nitrogênio é ligada a outras 3 moléculas de metil. Para formarmos o nome na classe amina, nós devemos contar quantas moléculas de hidrocarboneto, nesse caso o metil, estão ligadas ao nitrogênio. No caso são 3, então nós adicionamos o prefixo tri, de 3, seguido de metil, o nome da substância, mais o sufixo amina, e portanto nós temos a trimetilamina. E, como regra geral, quando houver mais de um grupo orgânico ligado a uma molécula de nitrogênio, os nomes desses radicais devem ser escritos em ordem alfabética, como é no caso desse composto, onde de um lado do nitrogênio nós temos o propil e do outro lado temos o metil. Então, seguindo a ordem alfabética, M vem antes do P, ficando metilpropil, e adicionando o sufixo amina, nós temos a metilpropilamina. Primeiro, eu vou falar sobre a nomenclatura das amidas primárias. Nós podemos seguir o seguinte esquema: substituir o sufixo O do hidrocarboneto por amida. Aqui nós temos o exemplo do metano. Seguindo o esqueminha básico, a sua nomenclatura fica metanamida. E nós também temos o exemplo do propano, que se a gente seguir esse esqueminha básico, ele é nomeado como propanamida. Quando o radical orgânico se ligar ao nitrogênio, substituindo um hidrogênio, é acrescentado um N antes de se escrever os radicais do nome. Aqui nós temos um exemplo, onde basicamente eu vou explicar como é que fica essa nomenclatura. Então, como a gente tem um radical orgânico ligado no nitrogênio, a gente começa inicialmente colocando o N na frente. Depois disso a gente coloca um tracinho para indicar qual é esse radical orgânico, que no caso é o metil. Então, depois disso, a gente tem que numerar a cadeia. Só que como aqui só tem um carbono, então a gente já coloca o met, que indica que tem só um carbono. Depois disso, a gente tem que analisar qual é o tipo de ligação. Aqui nós temos ligação simples, então a gente coloca AN. E no final, a gente adiciona amida, ficando assim N-metilmetanamida. A nomenclatura das amidas vai ser dada pela seguinte ordem: o prefixo mais o infixo mais a junção da palavra amida. O prefixo vai indicar o número de carbonos na cadeia principal. O infixo vai indicar os tipos de ligações. E a palavra amida vai ser a finalização dessa nomenclatura. Aqui nós podemos ver mais um exemplo de como fazer essa classificação com uma amida primária. Primeiramente, começamos numerando a cadeia. Como ela tem apenas um carbono, usamos o prefixo met. Depois, analisamos o tipo de ligação, que é a ligação simples, então usamos o infixo AN. E, por fim, adicionamos amida no final, ficando assim metanamida. E agora, finalmente falando de assunto que está na boca de literalmente muita gente por aí, drogas e medicamentos, mas somente aquelas que possuem estruturas ou da classe das aminas ou das amidas. Começando com a nicotina, a substância presente no cigarro, que não tem somente uma amina, mas sim duas, igual a molécula de nitrogênio. Nos dois casos tem ligação com 3 grupos orgânicos, essas aminas são classificadas como terciárias. Temos também a cetamina, que foi criada como um potente anestésico, porém em mãos erradas acabou virando uma droga viciante. Já não fosse antes. Mas voltando, como vocês podem ver, o nitrogênio está ligado a somente 2 radicais orgânicos. Então essa é uma amina secundária. E por último, mas nem menos importante, a renda extra do Dr. White, ou também chamada de metanfetamina, que como mostrado na sua estrutura molecular, o nitrogênio está ligado a 2 radicais orgânicos, caracterizando novamente uma amina secundária. E agora, partindo para as drogas lícitas, nós temos a morfina, que como pode-se ver nessa imagem Ultra HD 4K High Definition, o nitrogênio está ligado a 3 radicais orgânicos, caracterizando uma amina terciária. Com a anfetamina, utilizada nas guerras como um estimulante, também tem uma amina que, como podemos ver, tem o seu nitrogênio ligado a somente um radical orgânico. Portanto, é uma amina primária. E agora o último dos últimos, mas que fez uma baita diferença no rumo da humanidade, a penicilina, que, como destacado na imagem, possui uma amida, a primeira e última dos exemplos mostrados, que também só tem 2 radicais orgânicos ligados ao seu grupo de acila, caracterizando uma
amida secundária. Bom, o que nós esperávamos com esse trabalho é que vocês tenham entendido ao menos o básico do que são as aminas e amidas, e um pouco sobre a composição de algumas drogas populares e medicamentos. E bom, e agora fiquem com essa música do Balacobaco aí, tchau.